Shalom, tudo bem com você? Presta atenção, no livro de Josué, nós encontramos um discurso que ele faz para todo Israel logo após conquistar as terras prometidas por Deus. Ele reúne todo o povo e faz uma espécie de retrospectiva da história até aquele momento, convidando todos a levarem uma vida conforme os padrões de Deus unicamente. É nesse contexto em que ele chama a atenção de todo o povo, para que eles mesmos possam responder para si mesmos a quem eles vão servir. Nesse contexto, ele declara para todo o povo: eu e minha casa serviremos ao Senhor. É nesse sentido. Nós vamos falar sobre isso e vamos explorar um pouco mais esse tema. Amém? Eu sou o Antônio e este é o canal da comunidade cristã Radavar. Vamos orar? Senhor, Deus Pai Todo-Poderoso, louvado seja o teu santo nome. Nós agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui e estudarmos a Tua Palavra. Rogamos que o Teu Espírito, Pai, abra mentes e corações para que possamos receber de Ti e assim discernirmos a Tua vontade nas Escrituras. Que a Tua Palavra, Senhor, esteja em nossos corações, abençoando a todos, em especial os que vão assistir esses nossos estudos. Nós te rogamos sempre em nome de Jesus. Amém. Amém. Maravilha. Vamos ler então Josué capítulo 24, versículo 15. Aí, Josué 24, 15. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Maravilha, glória a Deus. Quando a gente aplica isso em nossas vidas, nós precisamos prestar atenção que ele afirma que primeiro ele, né? Nós já falamos sobre isso também em alguns estudos aqui no canal, mas vamos colocar isso daí dessa forma. Josué fala ali, primeiro ele e depois a sua casa servirão a Deus, né? A maneira é bem simples, a maneira simples de colocar a questão, mas ao mesmo tempo ela é espantosa e maravilhosa, porque Josué emprega palavras que mostram que toda obediência começa por nós e em nós. A obediência começa em você. Não adianta cobrar do outro, começa em você, começa em cada um de nós. Por esse mesmo princípio, toda mudança, todo processo de transformação, tudo que acontece, também começa em nós. Primeiro em nós, depois a nossa casa. Primeiro em nós, depois as nossas famílias, a parentela, os amigos, a gente vai radiando. É como se fosse um polo de radiação. Nós é que temos que nos lançar às lutas e às transformações em primeiro lugar, para depois trazermos os demais. A gente puxa, né? A gente não empurra. Por outro lado, é importante definir isso aí, a escolha, né, por servir ao Senhor implica automaticamente a rejeição dos outros caminhos, a rejeição dos ídolos que poderiam ocupar o lugar de Deus. Afinal de contas, o primeiro mandamento é amar a Deus. Começa por Ele, tudo começa por Ele. E se nós vamos nos lançar a esse serviço, né, a servir a Deus, começamos por amar a Deus. Então nós começamos em nós mesmos com o mandamento principal por Ele, né? Logo, servindo a Deus. Essa é a questão. E, obviamente, isso a gente coloca em nossos corações, né? Por isso começamos por nós. E é isso, no contexto geral, que conceitua o servir a Deus. Começa por Ele ali, né? Fazendo a vontade dEle somente. Se coloca outra coisa na frente, é idolatria. Por não concordarmos, né, no relacionamento com o próximo, nós somos tendenciosos a dizer que o outro precisa mudar. Nós somos tendenciosos em querer que o outro mude, né?
nosso cônjuge, nosso irmão, o pastor, o líder lá da igreja, né, um discipulador, ele é que está fazendo errado, então ele tem que mudar. Eu não consigo me relacionar com ele, então é ele que tem que mudar, não eu. É sempre o outro que precisa de alguma coisa para mudar, né? Eu não preciso. Nós somos tendenciosos em agir assim. Terrivelmente somos tendenciosos. Nós somos especialistas em julgar, avaliar a situação, as condições, os atos, os pensamentos, as palavras e apontar nos outros, apontar o erro dos outros, mas não olhamos para os nossos. Nós não conseguimos ter consciência, numa primeira opção, que nós temos também os nossos problemas, né? Essa é a questão. Porém, Deus não muda ninguém. Você pode até pedir para ele, vai orar, tal, mas pode até pedir para ele, mas ele não vai mudar ninguém. Ninguém. Ele não muda as coisas ao nosso redor, exatamente porque primeiro ele quer mudar cada um de nós. É mais ou menos assim, ó, a gente quer mudar o outro, mas a gente pede, ó, né, Deus, muda esse outro aí. Mas Deus fala, e você? Você tá do jeito que eu quero? Não, então vamos começar por você, depois eu vou o outro. Nós é que precisamos de uma transformação de dentro para fora para enfrentarmos qualquer que seja a condição, a situação em que estivermos vivendo, né? Para que a gente possa ter isso daí com dignidade. A gente não pode impor às pessoas o que nós mesmos devemos construir em primeiro lugar. Principalmente o que se refere a seguir a Deus. Principalmente nesse aspecto, porque Deus exige um padrão. O padrão dele. Então, antes de qualquer situação, de olharmos para os outros, de julgar os outros, vamos olhar para nós mesmos. Assim trabalhamos em nós. Nós precisamos trabalhar em nós, em nossa família. Começa daqui, né? Daqui irradia. Né? De nós, para cada um de nós, para frente. Consertando o que merece ser consertado e abrindo espaço para uma transformação interior que nos capacita a servir a Deus cada dia mais. É assim que funciona. O processo todo funciona dessa maneira. No entanto, quando falamos em servir a Deus, estamos transitando em dois significados diferentes, né? Servir como filhos e servir como servos propriamente ditos. Em Gênesis, capítulo 1, né, versículos 26, 28, fala que Deus criou a nossa imagem e semelhança e ele nos ordenou o domínio. Ele colocou em nossas mãos o domínio. Domine sobre a criação de uma maneira geral. Então ali, como filhos, somos a imagem e semelhança. Como servos, nós precisamos dominar sobre a criação. É como se fosse assim, ó, nós precisamos servir a Deus na sua obra, que é a própria criação. Cremos que Josué, quando falava que eu e minha casa serviremos ao Senhor, ele estava usando os dois significados. Ele queria servir a Deus, obviamente, como filho, e também como servo obediente. Porém, né, para servir na obra de Deus é necessário, é imprescindível que a pessoa tome algumas providências a fim de que dê bom testemunho. Primeiro, ela mesma deve se entregar a uma transformação pela renovação da sua mente, do seu entendimento, para depois mudar a vida, mudar na realidade em todos os sentidos, mudar a sua vida, né, de uma forma racional, oferecendo-se em verdadeiro sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Como Paulo, as palavras são de Paulo. Depois sim ele deve tratar de sua família. Então ele se lança à transformação, depois ele deve tratar a sua família. Ele deve colocar a sua casa em ordem. Essa é a questão. Colocar a sua casa em ordem porque ele mesmo já se transformou racionalmente nessa questão. Cada um de nós, querendo servir a Deus, nós precisamos, a partir dali, como servos do Senhor, como filhos, expressando a imagem e semelhança, nós precisamos colocar a casa em ordem. Amém? Vamos explorar um pouco mais sobre isso? Vamos tomar um exemplo da história do rei Ezequias. Ele foi rei em Judá, né, o reino do sul, lá no século XVIII, de 716, 680, 690, 687, por ali. O rei Ezequias reinou bem. Ele foi um rei justo, né? Ele fez uma arrumação no reino semelhante ao do seu bisneto, o rei Josias. Ele também retirou os altares dos montes, quebrou estátuas, quebrou os postes, colocou abaixo os bosques onde eram feitas muitas ofertas de idolatria. Ele quebrou em pedaços a serpente de metal que Moisés tinha feito. Observa, a serpente já devia ter uns 700 anos ali.
A serpente, né? Aquele episódio da serpente que estava no mastro e todos olhavam para a serpente. Essa serpente ainda existia no tempo do rei Ezequias, perto do ano 700, e ele quebrou. Foi ele que quebrou. Por quê? Porque as pessoas estavam já usando a serpente como ponto de idolatria, né? Eles queimavam incenso e eles chamavam aquela serpente de Neustã, considerando um ídolo. Então ele quebrou por causa disso, né? Ele ordenou uma limpeza, uma purificação na casa do Senhor e separou os sacerdotes para a santificação. Foi isso que ele fez. Como eu disse, de uma forma bem próxima ao que o rei Josias, tempos depois, acabou fazendo. Na época do rei Ezequias ainda, quando o exército assírio invadiu Judá e exigiu tributo de Jerusalém, o rei assírio, né, Senaqueribe, enviou o general Rabsaque, que confrontou Ezequias. Ele cercou lá Ezequias, o palácio, cercou Jerusalém e ele confrontou Ezequias. Ezequias não teve um confronto direto militar, né, de guerra com ele, mas ao contrário, ele se recolheu e junto com o profeta Isaías eles oraram ao Senhor. E o Senhor enviou um anjo, né, esse episódio é muito conhecido, enviou um anjo que matou da noite para o dia 180 mil soldados do exército inimigo. Esse aí é basicamente o contexto do rei Ezequias, a época do rei Ezequias, desses acontecimentos. No entanto, depois desses fatos, depois, né, de ter feito a limpeza, né, vamos dizer assim, religiosa, né, espiritual no reino, depois de ter enfrentado o exército assírio, ele caiu doente, ele ficou de cama, com o coração exaltado pela soberba. Está no segundo livro de Crônicas, capítulo 32. O rei Ezequias, muito doente, né, ele recebeu a visita do profeta Isaías, que foi até ele com a palavra de Deus, avisando para que ele arrumasse a sua casa, porque, né, ele iria morrer. Ou seja, Isaías, o profeta, foi lá e avisou: organize a sua casa, porque você vai morrer, né? Põe em ordem a tua casa. Ezequias, então, naquela ocasião, deitado na cama, ele se voltou para a parede e chorou muito. E ali ele orou ao Senhor. Ele clamou ao Senhor para que isso não acontecesse. Isaías já estava saindo do palácio, estando no pátio. Deus já ouviu a oração de Ezequias e ordenou que o profeta retornasse e avisasse para ele: você vai ganhar um tempo de vida ainda, né? E falou exatamente isso para ele, que Deus tinha ouvido a oração e acrescentaria a ele 15 anos de vida. Esse é um ponto interessante. Vamos ler no livro o versículo correspondente, em 2 Reis, capítulo 20, versículo 1. Vamos ler. Naqueles dias, adoeceu Ezequias mortalmente, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Amém? Amém, maravilha. Então Deus deu essa orientação para o rei Ezequias. A expressão pôr em ordem, nesse caso aqui, ela desenvolve a ideia de realmente colocar em ordem, né? É um comando, né? uma direção. Ó, toma esse rumo aqui, ó, né? Organize, além de dispor, orientar, né? Colocar as coisas no seu lugar. É realmente uma orientação para que as coisas fiquem nos seus devidos lugares. As escrituras, quando narram a história da criação, elas mostram como Deus organizou, segundo as suas ordens, né, a própria criação, o que orienta a aplicação de organizar a sua vida e a vida de sua família. Deus fez a criação e, através da sua palavra, dando as suas ordens, ele colocou tudo nos seus devidos lugares. É basicamente isso. E foi nesse sentido que deu ordem ao rei Ezequias: coloque as suas coisas, coloque a sua vida, coloque a sua casa, a sua família nos seus devidos lugares, organize a sua família. É lógico, ele estava ali prestes a morrer fisicamente, mas isso também tem um contexto espiritual envolvido. Com certeza, não é mesmo? A palavra foi entregue a um homem, presta atenção, ao rei Ezequias. Tudo bem que ele era um rei, mas era um homem, um ser humano, chefe da sua família. Ele é o homem mais cobrado, aliás, vamos colocar assim, como rei, né? Mas vamos falar de ser humano. O homem é o mais cobrado na organização da sua casa, no sentido de família, né? A responsabilidade de dar uma orientação, de colocar as coisas no lugar.
responsabilidade de estabelecer fundamentos, responsabilidade de colocar toda a família de uma maneira a fornecer a cada um. Veja bem, o homem deve fornecer a cada um, organizando a sua vida, um senso de destino, encaminhando e um senso de identidade, permitindo, por exemplo, aos filhos, no reconhecimento da identidade paterna, que se também identifique a Deus na vida de cada um. Isso é extremamente importante. E essa é uma responsabilidade de governo. É uma responsabilidade de governo que está nas mãos do homem. Né? Colocar a casa em ordem para preparar o futuro para o novo. Cada tempo tem algo novo e esse futuro é um novo na vida de cada um. Porque a forma como esse futuro vai chegar para todos na família, na realidade dependerá de como a família estiver estruturada hoje. O princípio da semeadura. Isso é, na realidade, e Deus deixou bem claro isso quando ele ordenou a Ezequias que colocasse em ordem a sua casa, isso é uma preocupação com a continuidade da família. A família não pode perecer, porque é um plano de Deus. Por isso também é uma preocupação de Deus pôr em ordem a sua casa, é uma preocupação de Deus para todos nós. Todos precisamos colocar em ordem a nossa casa, a casa de cada um. Tanto que ele ordenou ao rei que colocasse em ordem a sua casa, a sua família, a sua vida. Assim nós podemos compreender que a ordem ela representa não apenas no âmbito físico, de colocar os negócios em ordem, de fazer uma arrumação na casa, fazer uma faxina. Observe alegorias também, fazer faxina, tirar as poeiras, teias de aranha, tirar as sujeiras que estão ali incrustadas, eliminar pendências, vamos falar assim, consertar os estragos, e assim arrumar a mala para estar pronto para a última viagem, fisicamente ou mesmo alegoricamente falando. O cuidado com a família, ele também inclui o provimento da casa, ou seja, colocar a casa em ordem, ou colocar a família em ordem, significa deixar realmente um provimento, o suprimento das necessidades da esposa, a orientação e a educação dos filhos, isso daí é extremamente importante, ensinando a fazer as coisas certas, colocando no caminho, ensinando os caminhos do Senhor aos filhos, para que eles possam continuar ali. Ensinando a andar com as pessoas certas, ensinando essa questão toda do cuidado da família. Não é um problema somente dentro de casa, um problema de organização física, um problema emocional, relacional, mas acima de tudo ele é espiritual. É um problema espiritual de relacionamento com Deus, porque colocar a casa em ordem é um relacionamento com Deus. Não se trata apenas de harmonia no lar, embora isso seja um ponto fundamental, um ponto extremamente importante, como que o casal está vivendo, como que os filhos se relacionam com os pais com os filhos e assim por diante, mas de harmonia com Deus. Essa é a questão. O relacionamento com Deus deve estar harmônico. Por isso esse tema é visto por intermédio do filho de Ezequias, porque o Ezequias, na realidade, ele não colocou a casa em ordem. Ele recebeu essa orientação de Deus, mas ele não colocou a casa em ordem. Manassés, filho de Ezequias, é considerado um dos piores, se não o pior rei da história de Judá. E foi ele mesmo que, pela tradição, matou o próprio profeta Isaías. Esse mesmo profeta que foi levar a palavra de Deus para o pai Ezequias. Isso é muito importante isso. Colocar a casa em ordem também, cuidando da família, também representa ali cuidar do passado, as coisas que ficaram pendentes. Isso trata de cura interior, liberar perdão. Se já está na hora de ir, perdoa quem deve ser perdoado e peça perdão pelos seus erros, pelas suas falhas, pelas suas faltas. Porque tudo isso, de uma maneira geral, também estabelece o caminho para a vida eterna. Porque o modo como precisamos ter aqui em nossa vida, organizando tudo que a gente tem aqui, realmente organiza também o nosso caminho para o reino. Não tem como ser diferente. É possível perceber que Ezequias, o rei ali, ele não pôs a sua casa em ordem, como eu já falei. Vamos dizer assim, eu falei que o filho de Ezequias, Manassés, é considerado o pior rei da história de Israel. Inclusive, no livro de Jeremias, nós podemos ler que o cativeiro, a história de Israel conta isso, o cativeiro na Babilônia, Deus colocou por conta de Manassés, que é o filho de Ezequias. Olha a importância.
ele foi tão ruim no seu reinado que Deus, a partir dele, colocou ali o cativeiro para todos no reino. Portanto, arrumar a casa não é somente no físico, é no espiritual. E nesse sentido, não arrumar a casa é o grande verdadeiro obstáculo para a nossa vida, tanto no sentido físico, social, quanto no sentido espiritual e até mesmo ministerial. Presta atenção nisso, ministerial, porque isso pode conduzir à morte. Na história do rei Ezequias, a morte era física. Né? Quem não está preparado para morrer ainda, né, coloca sua casa em ordem. Porque senão pode ser que Deus chame sem estar preparado mesmo. Isso aí é uma realidade, nós precisamos lidar com isso. Né? Já imaginou você partir e os seus assuntos não estarem em dia? Aí tem que prestar contas depois. Além disso, quem não põe a sua casa em ordem tem grandes possibilidades de conhecer a morte espiritual, afastando-se de Deus. Isso é terrível. E tudo ainda pode se reunir para provocar uma morte espiritual. Ou seja, qualquer que seja o seu chamado, ministerialmente falando, qualquer que seja o seu chamado, se você não consegue arrumar a sua própria casa, isso é importante, você não pode se considerar um exemplo para os outros e não conseguirá ajudar os irmãos a resolver seus problemas. Tem que colocar sua casa em ordem. Essa é a aplicação dessa palavra em nossas vidas. Temos que colocar a nossa casa em ordem para até mesmo ministerialmente podermos conseguir traduzir isso de uma forma prática, cuidando, né? O pastor, por exemplo, cuidando dos irmãos. Essa é a questão. A liderança precisa disso. Né? Enfim, sirva a Deus, você em primeiro lugar, mas coloque a sua casa em ordem. Amém? É isso, esse é o nosso estudo de hoje. Que Deus o abençoe sempre e fortaleça, concedendo sabedoria para que você possa colocar a sua casa em ordem. Em nome de Jesus. Shalom!